a dar esteroide pra minha mãe, eu falava que era vitamina D. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo, né? O cidadão aqui, Dr. Rômulo, prescreveu esteroide para a mãe dele, dizendo que era vitamina D, né? E ele disse a justificativa, vamos ver se tem sentido, porque o Paulo Gentil, a princípio, tá achando isso um absurdo. Será que é um absurdo? Será que não é? Será que tem sentido? Vamos discutir isso nesse vídeo completo, logicamente, falando de forma imparcial, abordando, gente, ideias, tá bom? Eu não quero criticar nenhuma pessoa especificamente aqui, até porque não é o meu mérito, né? Minha ideia aqui é trazer informação de qualidade para você, então não se esquece de deixar teu like e se inscrever no canal para não perder, nenhuma novidade. Vamos lá, vamos aqui dar início a essa reação. Você já vê que o Caba tá com o semblante aqui de desespero, né? Quando ele falou que ia dar a Deca pra avó dele. Beleza. Porque, porra, minha mãe é asmática, idosa, menopausada, sarcopênica, vai fazer A princípio, o que acontece? A mãe dele tinha um conjunto de características, né? Que poderiam ser vistas como uma possibilidade clínica de usar a Deca. É uma idosa, menopausada. Na menopausa, a mulher começa o quê? A perder massa muscular, começa a perder massa óssea. Sarcopênica. O que significa dizer isso? Que ela tem baixa massa muscular. E dentro desse processo, a perda de massa muscular e perda de massa óssea, a gente sabe que tem um processo muito grave aí no meio, né? Não só o aparecimento de várias doenças, como também a possibilidade de fraturas, principalmente por quedas. Então o idoso ele cai, quebra algum osso e nisso daí ele fica imobilizado às vezes pro resto da vida, porque ele não consegue se reabilitar tão bem quando ele não tem uma boa quantidade de massa muscular, quando ele não trabalha a força muscular também. E ter sim massa muscular é o que? É benéfico para a saúde. E ter densidade mineral óssea, ter um osso forte, um osso duro, é extremamente importante, né? Então, a princípio, ele está falando aqui de uma mulher que estava com uma condição de saúde que talvez não estivesse tão bem. E ele viu nisso a possibilidade de ajudar como médico, tendo o quê? Tendo um conhecimento, tendo base científica para tal. Só que assim, né, o que é que ele fez? Ele acabou que disse que era vitamina D. A grande questão aí é que, no caso, o que é que seria mais coerente? O que é que seria correto, ao meu ver, né? Não vou criticar o colega, ele faz o que ele quiser, a conduta médica é dele. Mas assim, o que é que eu acho mais interessante, né? Talvez conversar com a mãe dele antes e explicar os prós e os contras, né? No caso da minha mãe, fiz a reposição de estradiol nela, eu tive que conversar os prós e os contras, falar realmente a possibilidade de uso, falar quais são os benefícios. Quando eu prescrevo qualquer coisa para algum parente meu, eu sempre explico isso, tá? Principalmente quando a gente está falando de hormônios. Principalmente uma pessoa que está envelhecendo, uma pessoa que quer mais qualidade de vida. Ela às vezes tem medo, porque ela olha aquilo ali e acaba vendo uma notícia, né, que a pessoa morreu porque utilizou tal coisa. Cara, né? A gente tem que entender a diferença do que é o uso clínico e o uso não clínico, mas beleza. fazer uma atividade física para manter massa óssea. Falta de ar. Falei, peraí, meu irmão, vamos acabar com essa porra. Vamos fazer Deca na velha. Comecei a fazer, tolerou bem a atividade física, se recuperava melhor, começou a ganhar massa muscular, preservava. E, gente, assim, quando a gente tá falando de tratamento de osteoporose, de osteosarcopenia, né, de osteoporose e baixa massa muscular, sarcopenia também, a gente pensa, sim, logicamente, no treino e na dieta adequados, né? Não é simplesmente colocar o esteroide. O esteroide entra como um fator ali que vai auxiliar dentro desse processo. Também dentro do processo de osteoporose, por exemplo, a gente sabe que o indivíduo vai utilizar outros medicamentos, né? Um alendronato da vida, mas aí ele pode utilizar uma DECA associada, lógico, com indicação médica, né? No caso, a mulher pós-menopausa. No homem, já é mais duvidoso esse benefício da DECA na osteoporose, principalmente usado de forma isolada. Por quê? Porque o homem, quando usa a DECA, ele inibe a produção natural de testosterona, tá? Beleza, então, sim, a princípio, o que eu tô entendendo aqui é que ele fez um uso clínico, ele não passou o caso dela aqui pra eu dizer com certeza qual a indicação clínica, a necessidade dela, não, nem dose, nada disso. Ele falou que a princípio a mãe dele tinha uma indicação clínica e ele prescreveu um esteroide anabolizante pra tratar uma condição clínica, cara. Qual o problema disso? É um negócio muito complicado, né? É um negócio muito complicado, mas... as pessoas, de forma geral, acham que o anabolizante, né, o esteroide, ele foi desenvolvido para deixar o cara gigante. Não é assim, cara. Não é assim. O esteroide ele foi desenvolvido por quê? Porque ele tem uma indicação clínica. Ele foi desenvolvido para o quê? Para ser utilizado em tratamento de doenças. É claro que tem o uso estético, é claro que tem o uso performático, mas a gente não pode pegar o uso clínico e jogar no lixo porque muita gente está abusando e usando errado.
Não é assim. Não é assim. Tá bom? Inclusive, se você quiser se aprofundar sobre tudo desse universo anabólico, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. E se você é um médico ou profissional da saúde que quer se aprofundar e tratar o usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vamos continuar aqui. A massa muscular, a massa óssea. Mãe, isso que você usa não é vitamina D. É anabolizante. Mas anabolizante faz mal. Desde que você começou a usar até agora, você tá melhor ou tá pior? Então, não é que faz mal, né? Existe uso, existe abuso e existe acompanhamento, que é o que você tá fazendo. E eu concordo com isso, né? Existe uso, existe abuso, existe acompanhamento com uso clínico dentro do que ela está fazendo, né? E a princípio o benefício foi superior ao risco. A grande questão aqui é que ele fez uma prescrição onde ele não explicou para a mãe dele o que era antes, né? Nesse caso eu já acho que não seria uma coisa tão ética a se fazer, mas cada pessoa faz o que quiser, né? Pessoal, a primeira coisa é a violação de uma norma, né? Veja o artigo 22 do Código de Ética Médica. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do seu paciente ou do seu representante legal após esclarecer sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. E olha, sinceramente, ela não estava em risco iminente de morte e pelo que ele falou aí, talvez ela não concordasse em tomar a bomba. E o Pois é, eu concordo com esse argumento que ele falou, agora eu não concordo ele chamar esteroide de bomba, tá bom? Ela não tomou bomba, ela tomou o quê? O medicamento que ela precisa, cara. Então, por exemplo, se ela tá com uma necessidade de utilizar um ibuprofeno, você não vai utilizar porque é uma coisa que vai fazer mal pra ela, que é uma coisa cheia de colaterais. Cara, a gente não fica olhando assim. Se você olhar a bula do medicamento, tem uma série de efeitos colaterais, mas você sempre pesa na hora de uma prescrição médica o quê? O risco e o benefício, cara. Todo medicamento tem risco. Eu vou dizer que usar Deca, mesmo que na dose clínica para um idoso não tenha efeitos colaterais, é lógico que pode ter. Lógico. Pode virilizar. Pode sim. Pode. Faz parte. Agora, vai ser algo que vai causar um grande prejuízo para a saúde dela? Lógico que não. Ao mesmo tempo que pode fazer com que ela tenha uma densidade mineral óssea maior, mais massa muscular e tenha muito mais qualidade de vida e tenha uma sobrevida muito maior, quando bem indicada. E aí? É bomba? Não é, cara. Primeiro ponto, técnico, né, é que isso não tem evidência. Uma revisão sistemática e meta-análise mostra que os níveis de testosterona não são associados com fragilidade em mulheres idosas. Olha isso, cara. O nível de testosterona. Vamos lá. Por que isso aqui tá completamente errado? Cara, é o seguinte, né? Primeiro que o nível de testosterona em mulheres é um negócio que a gente não leva muito em consideração, tá bom? O exame de testosterona na mulher ele não é fidedigno para mostrar valores baixos, que é o que a mulher naturalmente tem. Para homens, excelente. Para mulheres, não, tá bom? Acaba sendo mais útil em casos de hiperandrogenismo, no excesso de testosterona. Mas veja, a testosterona é um andrógeno, beleza. A Deca, que é o decanoato de nandrolona, também. Mas testosterona é uma coisa, nandrolona é outra. A gente está falando do uso clínico de nandrolona, não de uma reposição de testosterona, baseada em níveis de testosterona nas mulheres. Por quê? Porque os níveis de testosterona não se correlacionam justamente porque eles não são fidedignos. Lógico que eles não vão se correlacionar. Porque eles não são fidedignos. Às vezes a mulher pode dar 30, outra dá 20, outra dá 50 e não significa nada. Nada. Tá? Inclusive na reposição de testosterona, no uso clínico da testosterona na mulher, a gente não usa, por exemplo, a testosterona para quê? Para aumentar a massa muscular. A gente usa principalmente na síndrome do desejo sexual hipoativo, que é um tratamento clínico baseado no exame laboratorial. Não. Baseado o quê? Nos sinais e sintomas. Então, assim, cara, argumento totalmente falho. Totalmente falho. Sim, não tenho nada contra a pessoa especificamente, só tô combatendo o argumento, né? A pessoa faz o que quiser, mas assim, cara, é um tipo de correlação que não tem nexo nenhum. Artigo de 2022, hein? Aliás, o índice androgênico da mulher ele sobe após a menopausa. E esse aumento de testosterona livre é associado com maior risco de síndrome metabólica. Pois é, o que é que acontece? Quando a mulher ela tá na menopausa, né? Perimenopausa e menopausa, ela começa a cair os níveis de estradiol, né? E ela começa a ter um hiperandrogenismo relativo durante um período. Não são todas as mulheres que vão ter essa questão, né? Mas esse
processo de síndrome metabólica está muito mais relacionado ao que a queda do estradiol, que é extremamente importante para a mulher, do que a própria elevação dos níveis de testosterona livre. Que, como eu já falei, testosterona livre não é um negócio que é muito fidedigno nos exames, nem em homem, às vezes, principalmente em mulheres, tá bom? Então a gente tem que fazer uma correlação de todo o contexto, né? Então só testosterona livre de forma isolada não vai significar muita coisa, só testosterona total, a gente tem que ver todo o contexto, testosterona total, testosterona livre, sinais e sintomas, e a gente não pode fazer também uma medida só de correlação, a gente tá vendo uma relação, a gente tem que ver causalidade, né, porque uma coisa tá associada com a outra coisa é que tá causando outra, então assim, de forma nenhuma, por exemplo, a gente tá falando que ela tá tendo esse problema por causa disso, né, ela pode ter um hiperandrogenismo relativo, mas o que vai causar principalmente o síndrome metabólico numa mulher pós-menopausa é o quê? Uma queda de estradiol, e aí ela tende a resolver isso daí repondo o estradiol quando existe indicação clínica. Caraca, o que tem a ver dar esteroide anabolizante para uma mulher que tá com asma? Não, ele não falou que ela tava com asma. Ela tem asma e tem outras comorbidades, dentre elas a sarcopenia, né? E provavelmente também osteoporose ou pelo menos osteopenia. E agora sim, o cidadão... Sim, vou fazer agora um juízo de valor. Beleza, ele poderia apresentar seus argumentos, mas ficar falando dessa forma, de forma incrédula, de forma que, ai, que coisa absurda, isso daqui é uma loucura, é um negócio... Cara, isso aí é uma coisa totalmente sem nexo. Primeiro que você não está falando uma coisa que tem realmente uma evidência científica, uma base científica, né? A primeira coisa é essa. Segundo ponto, cara, você falar dessa forma do colega, não tem nexo. Eu não vou entrar no mérito do fato de você não ser médico. Isso daí não me importa, né? Se você tiver um argumento, mesmo que não seja médico, tudo bem, não tem problema. Agora, né? Parece que existe aí uma vontade de tentar parecer o superior em relação ao colega, né? Eu não vejo sentido, né? Não vejo sentido, tá bom? Mas cada um é cada um. E se emenda no segundo ponto, porque isso é perigoso. O uso de doses suprafisiológicas, sim, porque a mulher nunca teve níveis relevantes de testosterona, é perigoso, tanto quanto fumar, beber e por aí vai. Então, peraí. Eu não tô falando de dar testosterona pra mulher. Tô falando de dar um esteroide anabolizante que tem um efeito clínico, decanoácido de nandrolona. E usar... Pô, cara, em níveis clínicos esse esteroide é tão perigoso quanto fumar e usar álcool, pelo amor de Deus, cara. É uma coisa assim, sem lógica, sem nexo. Eu não consigo nem imaginar o que vem na cabeça da pessoa, assim. Falta só a pessoa dizer que é a mesma coisa que usar... Não sei, cara. Assim, não tem lógica, cara. É a mesma coisa que você tá dizendo que o risco que uma idosa sarcopênica com osteoporose tem na pós-menopausa usando uma DECA é o mesmo que o Zezinho da esquina usando 5 gramas de esteroide contaminado do mercado paralelo. Não é a mesma coisa, cara. Não tem lógica, não tem nexo. Então, você quer fazer bem para sua mãe, para sua avó, não dê drogas, até porque isso vai fazer mal. E é claro que ela vai... Não dê drogas. Então, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, tiver com uma infecção bacteriana, não dê um antibiótico, né? Porque isso aqui é a grande solução. Ela não tá faltando antibiótico na corrente sanguínea dela, então não vamos dar. Pô, o esteroide anabolizante, ele serve justamente para ter um efeito clínico, pô. É uma loucura isso daqui. Pô, cara... rapaz, é difícil. Vai sentir bem, porque a testosterona tem efeito psicoativo e tem o efeito de causar dependência maior do que cocaína e heroína. Aliás, se você der cocaína e heroína, uma pessoa também vai se sentir bem. E aí, é isso que a droga faz. Ela te dá a sensação boa enquanto te mata. Então, se você quiser fazer bem para uma mulher idosa, coloque ela para se exercitar, porque nesse campo tem diversos estudos mostrando que o exercício consegue reverter basicamente todos os problemas citados. Cara, eu concordo que colocar para se exercitar é importante, mas isso não tira a outra coisa, cara. Geralmente o que acontece? O esteroide anabolizante ele entra dentro de um contexto onde vai ser associado a dieta e treino também, cara. Em processo de reabilitação de idosos, por exemplo. Em processos de intensa perda muscular por N motivos. Você não faz só o esteroide, você também não faz só o treinamento. Às vezes só o treinamento serve, às vezes sim. Mas, cara, quem julgou o tratamento pra mãe dele, quem examinou a mãe dele pra dizer se tem indicação clínica foi o médico, cara. A gente não pode pegar, por causa de um relato que ele fez assim na internet, e condenar o cara. Ele que viu, ele que sabe, ele que entende a indicação. Pô, não tem condição, né? Agora, poderia ser que alguma outra pessoa se desse bem só com exercício, beleza. Mas tem pessoas que não. Tudo bem? É importante salientar isso.
Inclusive essa questão de ficar ofegante, porque a gente usa treinamento para recuperar a capacidade cardiorrespiratória em pessoa com doença pulmonar crônica. Então, se ela não estava conseguindo fazer, é porque a pessoa não tinha competência para prescrever. Aí quer corrigir a falta de competência em saber prescrever exercício, drogando uma pessoa sem ela saber? Esse é o tipo de coisa que vocês estão batendo palma? Não, cara, assim, não tem nexo, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, não tem a ver com a outra. Eu sei que quem prescreveu sabe o que tá fazendo, ou não, né? Ah, Gabriel, você tá tirando isso da sua cabeça, você tá tirando isso da cartola? Você tem alguma evidência para falar em relação a isso? Vamos falar aqui de DECA na prática médica. Vamos lá, vamos falar de DECA na prática médica? Bora lá. Vamos lá. Pra que o medicamento é indicado? Eu peguei aqui uma parte da bula do decanoácido nandrolona, a famosa Decadurabolin, né? Pronto, Decadurabolin pode ser utilizado para aumentar a massa corporal magra. É um anabolizante, aumenta a massa muscular, sim. No caso de balanço nitrogenado negativo. Então, a pessoa com sarcopenia, com balanço nitrogenado negativo, com perda muscular, pode utilizar, que foi o caso ali da mãe do cidadão. Mas beleza. Também pode ser utilizado para aumentar a massa óssea, no caso de osteoporose. Inclusive, tem vários estudos que eu vou mostrar aqui para mulheres pós-menopausa com osteoporose, que eu acredito que também seja o caso da mãe do cidadão. Mas eu não avaliei ela para poder dizer com certeza, né? Além disso, a DECA estimula a formação de glóbulos vermelhos na medula óssea e pode, portanto, ser utilizada para o tratamento de determinados tipos de anemia. Beleza. Não vai tentar tratar o anemia ferropriva com DECA, tá? Mas aqui as doses são diferentes, a indicação é diferente e talvez a gente nem tenha tanto benefício usando a DECA em relação a outros tratamentos. Mas em relação à sarcopenia e à osteoporose, sim, cara, a DECA é um tratamento muito bom, é um tratamento barato, é um tratamento bem acessível, quando bem indicado, tá? E a gente tem muitos estudos respaldando essa utilização. Bem, vamos lá, primeiro estudo, efeitos da nandrolona, na terapia, né, junto com cálcio, né, no metabolismo de mulheres pós-menopausa com osteoporose, né? Um estudo duplo cego, placebo controlado, tá? Que é o tipo de estudo que vai ter maior controle ali nas minúcias para entender se aquela intervenção realmente promoveu aquele efeito ou não, né? Então a gente consegue estabelecer uma causalidade disso daqui, tá? Estudo controlado, a gente consegue ver o que? Causalidade. Duplo cego, placebo controlado para causalidade. Diferente de outros estudos que a gente acaba tendo somente associação, beleza? Então, por exemplo, X causa Y. Isso aí a gente sabe. A gente consegue ver em um estudo controlado, randomizado. Já em estudos que só consegue ver a associação, ele diz X está associado com Y. Mas às vezes não é X que causa Y, entendeu? São outras coisas que causam X e Y. Tá? Beleza. Tratamento de mulheres pós-menopausa com osteoporose. O esteroide anabolizante nandrolona é um candidato. A nandrolona pode, né, adicionar um efeito na terapia de reposição hormonal pós-menopausa em mulheres com osteoporose. Outro estudo, duplo cego, placebo controlado, né, tratamento de osteoporose com esteroide anabolizante decanoácido de nandrolona. O efeito de decanoácido de nandrolona na densidade mineral óssea, massa muscular, hemoglobina, né, em mulheres mais velhas com osteoporose, né? Beleza, o estudo duplo cego, placebo controlado, mais uma vez. Então aqui a gente tem vários estudos duplo cego, placebo controlados. E o que a gente vê nesses estudos de resultado, gente? A gente vê adequada segurança clínica, muitos desses estudos têm mais de 2 anos de duração, então eles usaram a DECA ali por 2 anos e viram que dava para ser utilizado. Veja, estou falando de mulheres pós-menopausa, numa dose razoável, indicada para ela. Estou falando de usar 500mg de DECA por 2 anos não, tá? Para ganhar massa muscular, porque você quer ficar mais forte. Tô falando disso, não. Aí não tem uma segurança clínica adequada, tá? Pode ter algum tipo de segurança, mas enfim, isso aí é tema para outro vídeo. Aumento de densidade mineral óssea em vários locais, né, como no fêmur, na coluna vertebral. Isso daqui é extremamente importante para reduzir o risco de fraturas. Então ele reduziu o número de fraturas. Olha isso, que coisa boa. Aumentou a massa muscular e a aptidão física. A mulher conseguiu ter mais performance, né? E a performance não é para ela ficar no crossfit fazendo mais exercício, não, pô. Essa performance aqui é para ela subir um lance de escada, ela ter autonomia na velhice, né? Então você quer ser o quê? O idoso que fica deitado na cama fazendo nada, ou você quer se levantar, fazer tudo, sair com teus amigos, brincar, até jogar bola, dependendo do caso. Então, assim, é a diferença do idoso que se cuida do idoso que não se cuida, né? O idoso que vai ficar mais acamado. Então, é isso daqui, logicamente, associado geralmente com exercício, tá? E redução da dor. Cara,
Então, assim, é uma incongruência muito grande a gente falar que não existe indicação de uso de nandrolona numa pessoa que realmente precisa, que os esteroides anabolizantes são bomba, não são. Mas é claro que eles não são medicamentos para ser utilizados por qualquer um. E assim, ao meu ver, antes de prescrever qualquer tipo de esteroide, a pessoa, o paciente que vai receber aquele esteroide, precisa estar muito munido de informações, né? Eu, por exemplo, na minha consulta passo um termo de consentimento, onde eu coloco ali tudo que foi colocado durante a consulta de possíveis efeitos colaterais, porque depois a pessoa pega e diz, não sabia, né? Mas, assim, dentro da consulta a gente conversa, e se a pessoa tem alguma dúvida, eu sempre me deixo à disposição para responder. É o diferencial do meu acompanhamento, inclusive. Mas, enfim, né? Talvez você queira saber um pouco mais sobre decanoato de nandrolona, inclusive dentro desse contexto, né? Onde muita gente acaba utilizando no meio recreativo, né? E eu vou te dar o quê? Um vídeo completo te mostrando tudo sobre a famosa Deca. Te espero lá. E um grande abraço.